Muito boa tarde para você ligadíssimo no nosso Esporte Roma News. Estamos de volta numa semana decisiva para Leão e Papão na Série C do Campeonato Brasileiro, na Copa Verde. Olha, essa semana promete. Eu tenho aqui ao meu lado mais uma vez ele, o meu amigo Alexandre Alencar. Boa tarde, você que acompanha o Esporte Roma News, tudo bom? A gente está nessa ansiedade aqui, porque tem jogo decisivo para o Remo, para o Paysandu. Primeiro pensar na Copa Verde, porque é importante para essas duas equipes a sequência na competição. Vale muito o título da Copa Verde, mas olha, todo torcedor que se preze, torce para Leão e Papão, tá de olho no Repá, né? A Copa Verde, apesar de não ser uma competição que dá muito retorno financeiro, com o título é só a classificação, a entrada nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas ninguém quer ser eliminado por Nacional e Sobradinho, né? Não tem como, né? Então, uma eliminação para esses dois times tem um certo peso nos elencos de Remo e Paysandu, mas claro que a cabeça tá no Repá, tá na classificação da Série C. E você falou em peso, Alexandre, olha, a gente trouxe gente de peso aqui, né? Não fisicamente falando, mas pelo currículo, porque a gente tem aqui o Zé da Galera, que vai conversar com a gente daqui a pouco. Exatamente. Todo mundo conhece o Zé Augusto, ídolo do Papão, e na mesma proporção, né, a gente trouxe o Adriano Paredão, que todo torcedor do Remo sente saudade, o torcedor lembra daquela falta que ele bateu lá em 2008 contra o Ananindeua, marcou um golaço no Baianão. Eu estava lá naquele jogo, cobrindo a partida pelo SBT. Então, assim, a gente traz esses caras aqui porque eles entendem de Repá, né? São dois nomes de peso, tanto das torcidas de Remo e Paysandu, né? Então, dois grandes ídolos, caras que tiveram os nomes gritados, Curuzu, Baianão e no Mangueirão. Então, ninguém melhor para falar de Repá do que dois grandes ídolos das duas maiores torcidas aqui do estado. E são tão ídolos que eu tenho certeza que o Adriano, a gente vai falar daqui a pouco, quando passa perto de algum torcedor do Paysandu, muitas vezes é cumprimentado, e o Zé Augusto, ao mesmo tempo, pelos torcedores do Clube do Remo. Mas a gente tem aqui, Alexandre, não só o futebol, né, cara? A gente vai trazer já, e você vai chamar essa matéria, um material que a gente preparou muito especial, com uma turma das artes marciais. Que galera é essa? É isso mesmo. Na semana passada a gente conversou aqui, eu dei uma prévia mais ou menos do que ia ser a matéria, né? E então é um pessoal do Muay Thai, da academia do professor Gustavo Cruz, que está se preparando para realizar um torneio amador de Muay Thai aqui em Belém, no dia 31 de agosto. E você confere a matéria agora. Arte marcial que também é conhecida como boxe tailandês, mas eu vou deixar um especialista explicar melhor para você. Muay Thai é uma arte marcial tailandesa, criada há uns anos atrás. As pessoas têm mania de falar que Muay Thai é milenar, mas não é uma arte marcial milenar. Por exemplo, eu acho que a sua avó é mais velha do que o Muay Thai. E é uma arte marcial que, de uns tempos para cá, vem crescendo muito por ter muitos artistas famosos praticando a arte e ajuda muito também no emagrecimento, condicionamento físico e afins. O Diego faz parte de um projeto social que ensina o Muay Thai para crianças da periferia de Belém. Atualmente, com cerca de 40 alunos, o projeto resiste à falta de apoio. O projeto com jovens funciona de jovens de 10 a 17 anos de idade. Temos agora uma sede nova no Curió, que era um espaço que estava há 10 anos inabitável. Então, nós da comunidade se reunimos, fomos juntos à prefeitura e pedimos permissão para utilizar o local que estava inutilizável. Então, estamos correndo atrás de patrocínio, de materiais mesmo, mas até o final do mês já está rolando o espaço, porque a gente está sem espaço físico para treinar também. O objetivo é tirar os jovens da rua, porque no mundo que a gente vive hoje, só o que tem é vagabundagem e tráfico de drogas, só isso. Não tem opção para as pessoas se divertirem. Ou seja, opção é ir para casa de show, para isso e para aquilo, mas não é saudável, não é saúde isso. Então a gente prefere ter os jovens dentro da academia aprendendo esporte do que no meio da rua, como a gente fazia, aprendendo o que não presta. Pela falta de espaço dada ao Muay Thai, a equipe do professor Gustavo Cruz resolveu organizar um campeonato amador da arte marcial. Um grande esforço para dar mais visibilidade para o esporte. A questão do Muay Thai, ela está sendo difundida há pouco tempo aqui em Belém. Assim, pouco tempo que eu digo assim, porque muita gente trabalha em cima do Muay Thai e acaba que quando vai para campeonatos e tudo é em outras regras. Então não é a regra do Muay Thai.
A importância do nosso campeonato é visar isso, é trabalhar em cima do Muay Thai propriamente dito, como é treinado na Tailândia, e fazer com que, a gente vai fazer com que cresça a visibilidade, inclusive, dos atletas amadores que treinam esse Muay Thai de verdade. Depois de quase 2 anos de recuperação, o Muay Thai mudou totalmente a vida do Iago. Com problemas nas 2 pernas, ele teve que fazer uma cirurgia para andar normalmente. Quando eu fiz minha cirurgia, eu pensei que nunca mais eu ia voltar a fazer o que eu mais amava, mas só que graças a Deus foi uma forma de me incentivar mais e eu não pensava em lutar. Comecei a lutar 3 anos atrás e estou até hoje nessa guerra e vou até onde eu puder. E para um lutador profissional, ajudar jovens a ingressarem no Muay Thai é uma grande honra. Para mim é uma satisfação muito grande, porque a gente tira crianças, jovens do mundo das drogas para a arte, que é o Muay Thai. E para mim eu fico muito feliz quando eu vou passar um treino e vejo um rapaz que estava usando droga e está lá no treino. Eu fico muito feliz, é uma satisfação muito grande mesmo. O campeonato amador vai ter cerca de 20 lutas, ou seja, 40 atletas lutando. Quer saber como participar? A Mary Jane te explica. É só entrar em contato com aquele número que está no Fly, né? E falar com o Gustavo. Nós estamos ainda precisando de mais ou menos uns 6 a 8 atletas para fechar a nossa cota de lutas. Que bacana. E se você tiver algum projeto, né, de arte marcial, de esporte amador, procure a nossa equipe, a equipe do Esporte Roma News, que a gente faz questão de ir até você contar também a sua história. E a gente manda um grande abraço para todos ligadíssimos no canal 523 da Roma Cabo, onde a gente está, né, no YouTube e também no Facebook. As nossas redes todas na ativa para que o Esporte Roma News chegue assim, em todas as plataformas, com vocês contando a história aqui junto com a gente, com essa equipe do Muay Thai. Que história legal, né, Alexandre? É, bacana. Quem quiser participar, como a Mary Jane falou, tem uma matéria no portal Roma News, só procurar lá Muay Thai, que vai aparecer a matéria, tem o flyer com os contatos. Então você que é praticante amador do Muay Thai e quiser participar desse campeonato, só entrar lá na nossa matéria e entrar em contato com o professor Gustavo Cruz e com a Mary Jane. E a gente vai falar de portal Roma News, né? Porque é muito importante que você entenda o que está acontecendo agora no nosso portal, porque a gente conta o que acontece no esporte no Brasil, no Pará, no mundo inteiro, até fora do planeta. Se tiver esporte, a gente vai contar. E o que a gente tem de novidade, Alexandre, no nosso portal? O Hélio dos Anjos começou a preparação para a Copa Verde com esse treino fechado, hoje na segunda-feira, né? O Paysandu provavelmente deve ir com o time reserva, pensando no repar. Então é uma oportunidade para alguns jogadores. O goleiro Giovani deve ser titular no lugar do Moto. O Giovani, que passou pelo Atlético Mineiro, multicampeão lá. Enfim, é um goleiro já com uma certa história, com uma carreira... Tem rodagem. Rodagem, né? Muita rodagem. E deve ser titular. Oportunidade para outros jogadores que não têm tanta chance no time titular do Hélio dos Anjos. Mas ele fez esse mistério aí, né? Fechou o treino, até porque o treino também serve para o repar. Então, a galera que está de olho aí no esquema do Hélio dos Anjos vai ter dificuldade para adivinhar o time que ele vai escalar nessas 2 partidas. São as armas do Paysandu e a gente vai descendo, olha só. Temos aqui o Verstappen, rapaz, o holandês voador da Fórmula 1. Há 3 ou 4 com as mesmas capacidades, né? Ele falando sobre como os concorrentes dele, né? Dentre eles o Hamilton, o Vettel... e outros, o Bottas. A Fórmula 1 está num nível legal agora, tu entende assim? Está num nível muito bom, só que o problema é que o Hamilton está muito acima de todos os outros corredores. Apesar do Verstappen ter dito que tem 3 ou 4 corredores com a mesma capacidade técnica do Hamilton, nessa entrevista ele deixou claro que depende muito dos carros. A gente sabe que na Fórmula 1 tem essa questão de um carro estar sempre muito acima do outro com problemas técnicos que vão durar o restante da temporada. Vale lembrar que a Fórmula 1 está de férias, só volta em setembro com o GP da Bélgica. Tivemos um demitido, né? No nosso futebol brasileiro, na Série A, caiu mais um técnico, né? Não se consegue manter, assim, para a maioria das equipes, um mesmo técnico do início até o final da temporada. É muito difícil e foi a vez do nosso Fernando Diniz, do Fluminense. Né? Demissão de técnico no Brasil não é mais novidade, né? A gente está se acostumando
a ter trocas frequentes de técnicos. O Fernando Diniz perdeu, o Fluminense, na verdade, perdeu ontem para o CSA 1-0. É uma derrota que dá para entender a raiva dos torcedores e da diretoria tricolor, porque o CSA é um time que vem brigando para não cair. E o Fluminense está nessa E o situação Fluminense agora está na também, mesma né? situação. Apesar da tradição, né? Ele tem o Fernando Diniz, que ficou caracterizado por aquele futebol de toque de bola, o goleiro saindo com a bola, que é um jogo meio perigoso. Enfim, ele se caracterizou por isso no Audax e não deu certo no Fluminense. Quem vai comandar agora é o auxiliar técnico Marcão. A nossa última matéria aqui, a gente vai mostrando, olha, e é sobre isso que a gente vai continuar falando assim que a gente terminar de mostrar o que está rolando no nosso portal. Tivemos treino do Remo hoje, para que não haja aquele carimbo de férias antecipadas no próximo final de semana. É tão decisivo para o Remo quanto para o Paysandu, que está acontecendo durante essa semana, e o Remo treinando forte, né? O Remo numa situação um pouco mais complicada que o Paysandu por causa da derrota para o Sobradinho na Copa Verde. Ninguém esperava essa derrota do Remo. Sobradinho é um time que tenho certeza que pouca gente conhecia. Basta ver pelo estádio, portões fechados, enfim. É um jogo que também o Márcio Fernandes vai poder escalar alguns jogadores que estavam parados, que não estavam jogando. O Dedeco entrou na última partida, na sexta-feira, contra o São José. Deve ser titular nesse jogo. Enfim, o Thiago deve ir para o gol, a não ser que o Vinícius tenha condições, porque sofreu um baque no tornozelo no jogo contra o São José e não estava nem batendo os tiros de meta. Mas deve ser essa oportunidade para outros jogadores também. Rafael Tufa, Dedeco, o Mimica pode ser que entre como titular, o Cris, zagueiro também. Enfim, é o Márcio Fernandes buscando alternativas nesse elenco do Remo, que a gente não sabe se vai contar com o Garré, porque se machucou também no aquecimento do jogo contra o São José. Haja dor de cabeça, né? E o Djalma se bateu logo no início, saiu chorando de campo, saiu mancando no final do jogo. Ele tem que bater cabeça aí para estruturar esse time e ver como que vai agir nessas duas próximas partidas. São duas partidas que valem muito para o Remo nessa temporada. E a gente vai continuar, né, Alexandre, falando de Clube do Remo, porque hoje o programa também é temático. A gente trouxe aqui, já vai conversar com a gente, vão conversar com a gente o Zé Augusto e o Adriano Paredão, mas tivemos movimentação hoje lá no estádio Evandro Almeida, como a gente viu aqui no telão, né? O repórter Ronaldo Santos esteve lá no Bainão, no Evandro Almeida, e falou com dois atletas do Remo. O Mimica, como eu falei, que pode ser que entre como titular, provável que entre mesmo, e com o Gustavo Ramos, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora do Repá, e pode ser uma das alternativas para o ataque nesse time do Márcio Fernandes para o jogo do Sobradinho. Você confere agora com o Ronaldo Santos. Um ótimo dia para você, Xará. Bom dia para você também, Alexandre, e para todo mundo que acompanha o Esporte Roma News. O Remo está fazendo um trabalho leve nesta segunda-feira e a gente só pôde filmar o aquecimento. Inclusive está acontecendo aqui atrás. Hoje, na coletiva, o zagueiro Mimica e o Gustavo Ramos também falaram com jornalistas sobre essa expectativa de decisão, já que o Remo joga quarta-feira contra o Sobradinho no Mangueirão e no domingo vai ter o clássico contra o Paysandu. Clima de decisão, de expectativa por aqui, pelo Bainão, Xará. Essa é a semana, né? A semana que todo jogador quer viver, né? É a semana de final, semana de decisão. Tem duas decisões pela frente aí. Quarta-feira, Copa Verde, e no domingo o clássico, né? Uma classificação aí em julho. Um momento bom do futebol, um momento maravilhoso. A gente sabe que uma semana a gente pode estar de férias, né? A gente pode ficar mais dias trabalhando, então a gente tem que dar nosso melhor todo o dia, focado, concentrado, para a gente conseguir chegar mais longe em competições. Então, contra o Repá eu tomei o terceiro cartão, né? Fiquei um pouco chateado, porque queria muito jogar esse Repá, é importante. A gente sabe da história do Repá, mas contra o Sobradinho quero estar à disposição do Márcio. Sem minha dor deixar também, né? Rapaz, o Remo pensando, né, alto, querendo passar pelas duas competições, Alexandre. Tem que ser assim para que se mantenha aí o Remo numa boa toada no final da temporada, sem férias, né? Até porque uma possível eliminação para o Sobradinho dentro de casa vai com certeza refletir na cabeça dos atletas para o jogo contra o Paysandu, para o clássico que vai definir a vida de Remo e Paysandu na Série C. Então acho que ninguém quer ir
por baixo para esse jogo. Todo mundo quer ir com a moral o mais elevada possível. Exatamente. A gente vai falar de Paysandu agora porque o Paysandu joga primeiro pela Copa Verde. Tem jogo nesta terça-feira, 20h30 da noite, no estádio da Curuzu. E quem conversou com a nossa equipe, né, quem participou aí da coletiva, nesta segunda-feira foi o técnico Hélio dos Anjos. Diz aí, Hélio dos Anjos, como é que você está preparando o Paysandu para esse jogo de amanhã? De grupos da B, já pensando exclusivamente no jogo da Copa Verde, um jogo importante, um jogo que nós tivemos tempo de trabalhar praticamente, taticamente, a equipe em 2 dias. É uma equipe forte que vai entrar e, naturalmente, é uma semana diferenciada na vida de todos os clubes. Não é só o Paysandu, né? O nosso co-irmão também, nosso adversário do próximo jogo de domingo também tem uma semana idêntica à nossa, com o jogo no meio da semana. Mas nós estamos felizes porque tudo tem sido muito positivo aqui dentro do clube e passamos um final de semana maravilhoso porque conseguimos trabalhar com todo mundo e conseguimos, inclusive, dar um pequeno descanso para os jogadores ontem, no período da tarde, e hoje nós já estamos totalmente envolvidos, né? Eu, inclusive, já estou tendo um pouco de concentração. Também volto para casa hoje porque eu quero ficar o máximo possível dentro do clube durante todo esse tempo que nós temos de trabalho nessa semana. Que semana, né, Alexandre? Eu acredito que desde a Copa João Avelange, quando a gente teve aquele jogaço decisivo para ver quem subia para a Série A, toda aquela expectativa, não se tem um repá tão importante já mexendo com o torcedor paraense, né? Na sexta-feira, eu vou dar um exemplo. Eu estava cobrindo o jogo aqui pelo Portal Roma News, o jogo entre Remo e São José, e logo no final do jogo, eu desci das cabines e fui para as cadeiras para, enfim, ver a reação dos torcedores. Tinha um senhorzinho que, olha, não teve um problema no coração por pouco. Ele estava chorando, mandou áudio depois para os amigos bicolores dizendo que esperava eles no próximo domingo. Então é uma semana de nervos à flor da pele para torcedores de Remo e Paysandu. Não tem jeito, é isso. E a gente vai mostrar agora a tabela, né, da Série C do Grupo B. Como estão Remo e Paysandu, Alexandre? Olha aí, o Juventude quase classificado, porque ainda joga. Remo e Paysandu numa situação bem mais confortável que 3 rodadas atrás, pode-se dizer assim, né? Essa rodada foi favorável mesmo para Remo e Paysandu, ainda mais com a vitória do Boa Esporte, né? Então, eles estão nessa situação, de certa forma, confortável, e o problema agora é ver em que posição cada um vai se encaixar, porque lembrando que os 2 primeiros decidem o mata-mata em casa. Os outros 2, terceiro e quarto colocado, eles decidem fora de casa. E isso pode ser um problema para os times que se classificarem em terceiro e quarto. Então, dependendo dessa última rodada, de como vai ficar a formatação aqui na tabela, a gente pode esperar um melhor desempenho de quem for decidir o mata-mata jogando aqui em Belém, né? Exatamente. Nesse grupo já temos o Luverdense e o Atlético Acreano rebaixados. Os 2 rebaixados pelo Paysandu, né? Já pensaste? Pode ser que daqui a um tempo, né, os 2 queiram fazer dar aquele troco, né? O Paysandu pegou 2 logo para rebaixar. Vai para o grupo A, vendo quem seriam os adversários hoje de Remo e Paysandu. Olha só, tem o Sampaio classificado, temos o Náutico, o Imperatriz e o Confiança. Seriam confrontos difíceis, né? Mas não impossíveis para a tradição de Remo e Paysandu, Alexandre. A gente vê Sampaio Corrêa liderando, né, o campeonato nesse grupo. E, por exemplo, se tudo continuar do jeito que está, né, o Remo vai enfrentar o Náutico, que tem o Rafael Oliveira, como o pessoal do Zoeiro gosta de falar, o Rafa Pop, né? O Rafa Pop está lá, tem feito alguns gols importantes pelo Náutico, e o Paysandu pega o Imperatriz, que é um time comandado pelo Paulinho Kobayashi, e já ficou invicto em algumas partes da Série C. Então, são jogos difíceis, como eu te falei naquele programa anterior. Esse grupo aqui, ele só é mais complicado por causa da força da torcida dos times.
Principalmente esses times do Nordeste, que tem muita tradição. Exatamente. Né? E a gente agora vai esquecendo as tabelas, vai voltando com a nossa logo aqui do Esporte Roma News, porque chega de enrolação. A gente vai chamar esses craques agora aqui com a gente. São ídolos até hoje, passam na rua, são reconhecidos. Eu vou apresentar um e você apresenta outro, pode ser? Pode. Eu vou chamar primeiro ele, Adriano Paredão. Vem aí, Adriano, bater aquele papo com a gente. Caramba, cara, a gente já se cruzou muitas vezes lá pelo SBT Esporte, em outros locais também. Se encaixe aqui e o Alexandre faça as honras, Alexandre, chame o ídolo da Fiel agora. O teçado voador Zé Augusto, Zé da Fiel. Rapaz, olha só, a gente, se estivessem na ativa, a gente tinha aqui os maiores salários do futebol paraense. Né? Programa de peso hoje, né? Programa de peso. E vocês, já vou começar assim, sem muita frescura, perguntando... Se enfrentaram quantas vezes? Tu lembra quantas vezes tu defendeste bolas chutadas pelo Zé Augusto e aquelas bolas decisivas, assim, final de jogo, Adriano? Eu acredito que, eu joguei entre 13 e 16. Eu não tenho uma certeza. E tá passando foto aqui dos dois, terçado. Era difícil ter o Adriano Paredão pela frente? É aquele goleiro que o atacante olha e fala, tem que fazer diferente para a bola entrar. Olha, o Adriano... A gente sabe da história dele, né, no Clube do Remo. A torcida tinha um carinho muito grande por ele. Já era difícil jogar contra ele, mas algumas vezes eu chutei a bola rapa merda, mas ela entrava nele. Né? Era difícil, mas de vez em quando a gente acertava e ele não conseguia pegar. E você, Alexandre, chegou a cobrir jogo dessas duas feras aqui? Na época não, né? Eu sou um pouco mais novo que você, mas já acompanhei como fã de esporte mesmo. Dois grandes ídolos das torcidas, né? Eu tenho uma pergunta pro Adriano, porque assim, histórias de goleiros são sempre muito bacanas, né? O Remo, depois de ti, eu posso citar mais 2, 3 nomes. Teve o Fabiano, que foi um goleiro que ficou um certo tempo aqui no Remo. Depois o Fernando Henrique, que veio do Ceará para cá, foi o goleiro do acesso para a Série C em 2015. E agora o Vinícius, né? Que é ídolo também no jogo contra o São José. Teve seu nome gritado, apesar daquele gol que foi anulado do São José, ele fez uma grande defesa naquele jogo. Como que tu enxergas essa safra de goleiros que passam aqui pelo Pará? Como todos dizem, né? O Remo sempre deu sorte com o goleiro. A gente vem... né, vários anos aí, até fizemos uma matéria lá junto com o Cimento, né, com o Dico, com o próprio Vinícius, mas eu creio que depois de mim, assim, acredito que o Vinícius que vem se firmando, os outros tiveram uma passagem, mas como muitos passaram, mas quem está marcando a história mesmo é o Vinícius. E eu te pergunto, Zé da Galera, consagra e acaba com carreira de jogador? Pode-se dizer assim? Porque, assim, eu imagino que aquele que levar melhor nesse clássico, se apenas um se classificar, coloca aí o seu nome na história, né, do futebol paraense, porque o jogador que faz um gol no um gol decisivo, ninguém esquece, né? Você já fez alguns, né? Já fiz gols e é importantíssimo para a carreira do atleta. O ele assina contrato e também é demitido. O cara pode perder. Pode perder o você passa uma semana. Quando você tem carinho pelo clube, amor pelo clube, quando perde um você sente que o torcedor fica chateado e você acaba criando esse carinho também, né? Esse amor pelo clube. Quando eu perdi um eu ficava quase uma semana sem ir no supermercado, porque a gente sabe que o torcedor não gosta de perder Então, eu sentia esse jogo, mas quando eu entrava lá, eu tentava dar o meu máximo, porque eu tenho certeza que o torcedor ele não é burro, ele sabe quando o cara se entrega, procura fazer o melhor pelo seu clube. Perguntas, Alexandre, para esse cara que assim, jogou no futebol paraense na Tuna, no Águia, esteve no Pinheirense recentemente, eu nem consigo chamar ele de ex-goleiro, acho que ele ainda dá um caldo aí. Na verdade, é uma pergunta para os dois. Eu queria que vocês citassem um marcante para cada um, aquele que, sabe, não sai da cabeça, o que perdeu, o que ganhou e ficou. Claro que o que ganhou, acho que é uma lembrança feliz, né?
Mas um repá marcante na carreira de cada um. Fala, Adriano. O repá que marcou a minha carreira, com certeza, foi a minha estreia em repá, que foi em 2006, né? Eu tinha chego, tinha ido para o Mangueirão assistir o primeiro repá da Série B em 2006. Infelizmente o Remo perdeu e graças a Deus no retorno, a gente naquela campanha maravilhosa, ganhamos de 3-1. Foi a minha estreia e graças a Deus fui um dos melhores jogadores em campo. Teu troco agora, Zé. Eu fiz alguns repás que tem na lembrança, mas um repá que ninguém esquece é o que eu fiz o gol no Adriano e imitei o Cacheado. Esse ninguém, todas as vezes que eu encontro o Cacheado, ele fala desse gol e lembra com muita alegria, né? Porque ainda criaram uma história que eu estava sendo grosseiro com ele, né? Fazendo aquilo, mas ele levou na esportiva e ele sabe que o que ele tinha falado, que ele falou que o Tessado estava desamolado. E na hora eu só lembrei dele, né? Quando eu fiz o gol. Foi uma homenagem, né? Foi uma homenagem para ele. E pro Landu também, né? Que o Landu falou antes do jogo que ia ganhar a casinha branca dele, né? Que até hoje não deram a casinha branca dele. E ele, toda vez que ele me encontra, ele fala desse jogo, que foi nesse jogo que eu fiz a homenagem pro Cacheado e também derrubei a casinha branca do Landu. Ele lembra sempre. Pisada. Aí não tem como esquecer. E Adriano, assim, é inesquecível, né? Eu tava no Baianão no dia em que você fez o único gol da sua carreira. Remo e Ananindeua em 2008, né? Remo e Tiradentes. É por isso que eu não estava achando o gol. Eu estava lá e estava procurando Remo e Ananindeua. É por isso Remo que eu não Tiradentes. achei. Remo e Tiradentes. Isso. Você bateu a falta com primazia, a bola foi na gaveta e você quase fez um gol de falta no repá. Foi. Eu vinha treinando, estava treinando bem, o Arthur me deu liberdade. E eu tinha certeza daquele gol, porque eu treinei bem durante a semana toda, fiz vários gols nos coletivos, então eu estava muito confiante, graças a Deus, Deus me abençoou, né? Primeiro gol na carreira, dentro do Baianão ali, uma loucura. O cara nunca faz gol, você não sabe nem como comemorar, eu saí correndo, desesperado. Sei que quando eu cheguei do outro lado, eu já estava querendo sair de campo, porque eu não aguentava mais. E bati em repá. Infelizmente não consegui fazer o gol, acredito. Se tiver o lance aí, o juiz teria que ter voltado, porque quando eu preparei para bater, quando eu cheguei na bola, o cara já me deu uma voadora antes de eu chegar na bola. O árbitro teria que voltar, né? Mas infelizmente não aconteceu. Aí quando a gente pensa em repá, se você fizesse um gol, consagrava, né? Assim como o Zé Augusto, já foste parar no gol alguma vez, Zé Augusto? Assim, saiu alguém, foi expulso alguém e o Zé Augusto teve que ir pro gol. Uma vez eu fui, mas eu estava jogando na Tuna. Foi Tuna e Londrina, mas no Paysandu não cheguei aí pro gol, não. Só no 2 toques, né? Só no 2 toques e olha lá, que eu não gostava muito, porque sempre era um dia antes, né, dos jogos, e ficava sempre com medo de machucar e ficar fora. Tu jogas bola, né, Alexandre? Jogo. Tu te identifica mais no gol aqui, que nem o Adriano, ou no ataque, que nem o Zé no meio? No gol, nem na época de escola, nem salão dava jeito. Não. Assim, eu jogo em arena, né? Então, mas aí eu acho que eu vou mais no Zé Augusto mesmo. E tu jogarias ao lado de quem aqui? Pra gente Se pudesse ter os dois no meu time, eu queria ver. Eu queria um companheiro de ataque e queria um goleiro que desse segurança. Por que eu perguntei isso? Para descobrir aqui na frente de todo mundo para quem o Alexandre torce, mas aí ele se saiu bem. Né? Se saiu muito bem. Com 2 craques assim, a gente não tem como deixar de fora do time. Pergunte para essas feras, Alexandre. Estamos na semana do repá, semana decisiva. Palpites, né? Palpite. E eu sei que cada um vai puxar pro seu lado, né? Mas o Paysandu tem vindo de uma fase um pouco melhor, com bons resultados, né? Voltou a fazer gols, que era a tua especialidade, né? E o Remo sempre muito forte na defesa. Os 2 zagueiros muito, muito firmes, né? E o Vinícius, sempre que exigido, feita a diferença. O que vocês acham que vai dar nesse repá aí? Olha, eu acho vai ser repá, a gente não pode falar que A ou B vai ganhar, porque é um jogo onde tem muita
da coisa de ir na raça, na garra, na determinação. E, tipo, quem errar menos e tiver mais acerto, com certeza vai conseguir o resultado. Mas pelo que a gente vem acompanhando, o Paysandu teve um crescimento, né, com a chegada do Hélio dos Anjos. Há algumas partidas aí que não perde, empata, mas não perde. E nesses 2 últimos jogos, a gente sabe que as 2 equipes que o Paysandu jogou são equipes que estão lutando, que já estão rebaixadas, mas a gente vê um crescimento na equipe e eu tenho certeza que no Repar, se entrar focado, se entrar ligado e fazer o que vem fazendo a equipe nesses últimos jogos, eu acho que o Paysandu tem uma pequena vantagem por estar mais organizado. Você pensa assim também, Adriano? Você anda muito, circula muito pelo Bainão, a gente percebe, né, que você, pelas fotos recentes, a gente foi procurar algumas fotos tuas, alguns vídeos, você sempre está ali acompanhando o que o torcedor também está acompanhando, porque hoje você torce para o Remo. Como torcedor, mas com um pouco de crítica, né, complementando o que o Alexandre perguntou. Tu acredita muito no Remo nesse Repar? Sim, confiança, né? Depois desse jogo aí, acredito que a rapaziada está bem confiante. Vai depender também de uma vitória, né? Contra o Sobradinho, dependendo se não jogar com o time titular, mas acredito que isso vai fazer bem, entendeu? Eu acredito que o Remo vai confiante para esse Repar e espero aí que possa fazer uma grande partida aí e conseguir uma grande vitória. Para a gente ir encerrando já o nosso Esporte Roma News, né? Eu queria perguntar para vocês assim, hoje, o que fazem o Zé Augusto e o Adriano, né? Porque a gente acompanha vocês nas redes sociais, acompanha pelos estádios, mas o torcedor quer saber por onde vocês andam e por que se aposentaram. Muitos acreditam que vocês podiam jogar bola ainda, Zé Augusto. Olha, jogar a gente ainda joga, mas aí o corpo já não aguenta. Já não aguenta para ser profissional, porque você hoje precisa da parte física estar muito bem, né? Então, o nível hoje é muito alto e eu acho assim, tecnicamente até que não, mas fisicamente a gente vê muitos jogadores com muita força, muita velocidade, mas na hora de complementar com a técnica, né, na hora de fazer os gols, na hora de dar o passe, a gente vê que ainda tem dificuldades. Eu tenho acompanhado os jogos, tanto de Remo como Paysandu, não só como torcedor, mas pelo que a gente viveu e pelo que conhece do futebol. A gente vê que a qualidade técnica ainda deixa a desejar e tem visto nessa Série C, né, que o nível não está muito alto. Então, a gente espera que nesse jogo, no Repar, possa ter uma grande partida, né, e que o torcedor vá para campo sem briga, sem guerra. Isso. E que tenha, se tiver que classificar os 2, que classifique. Mas se não tiver, classifica o Papão. Adriano. Aí eu te pergunto, né? Você, do alto dos seus 43 anos, a gente tá dizendo aqui, não tem que esconder, tá na internet, né? Podia estar jogando ainda. O Fernando Praz joga com a tua idade ainda, né? 42, 43? Como o Zé falou, né? Eu ainda teria condições de jogar, mas a gente já passou por tantos clubes e você sabe que existe uma discriminação de idade no nosso futebol, infelizmente. Então é melhor a gente estar brincando aí no Repatu, no Remo Master. E quem quiser ver o nosso show aí, que acompanha a gente tem feito jogos pelo interior aí, então levando um pouco aí da alegria aí para aqueles que não conheceram pessoalmente possam conhecer a gente aí pelo interior. Mais alguma pergunta, Alexandre, para a gente encerrar? Palpites de fato. Placar. Vai ser? Placar. Vamos lá, no seco. Primeiro o Zé Augusto. Pelo que a gente acompanha, o jogo não vai passar de 1-0. Pelo que a gente vê da qualidade, né? Eu espero que o Paysandu possa ganhar aí de 1-0, já tá bom, de bom tamanho. Adriano? Também. 1-0 pro Remo aí. Estamos classificados. Tá show de bola. Somando aqui dá 1-1. E aí, será que 1-1 classifica os 2? Bora ver, né? Bora ver, dependendo dos outros resultados, né? Se classificar os 2, excelente. Bacana. A gente vai agradecendo a presença de vocês. Primeiro, obrigado, Adriano Paredão, por você estar aqui com a gente. Zé Augusto, Zé da galera, o Zé da Fiel. Obrigado, Alexandre Alencar. Se despeça dessa galera, não é todo dia que você pega na mão desses craques. Pegou muita bola aqui já fez muito gol também, então... Exatamente. Obrigado pelo convite. E a gente está sempre às ordens na hora que precisar.
E espero que vocês lembrem da gente quando estiver lá no sucesso, né? Para pagar o cachê. Olha aí, né? Já Também são várias participações. agradeço o convite, estive aqui na estreia do programa, no Legal. primeiro, e estou aqui novamente. Obrigado pelo convite. Sempre à Obrigado por não disposição. esquecer, Adriano, que você esteve aqui na nossa estreia. A gente vai ficando por aqui, desejando a você que vai ao Repar no próximo final de semana, vá na paz, leve sua família, cuidado, não vá para brigar, vá apenas para torcer. É isso, a gente volta na semana que vem, depois do Repar, com a repercussão desse clássico aqui no Esporte Roma News. A gente fica por aqui, até a próxima, valeu!